Hoje eu vou explicar um método muito eficaz para você reconectar mente e corpo, para você sincronizar a mente e corpo, de forma que sua mente e seu corpo possam estar alinhados positivamente para você transformar a sua saúde mental e a sua disposição física. Parece milagre, mas não é não. Até porque é um passo a passo bem complexo, mas eu vou te explicar como ele é e de onde ele surgiu. Bem, já sabe, se inscreva no canal do YouTube, ativa as notificações, lá no Spotify, segue a Ayurveda Brasil Podcast, ativa as notificações, bora pra vinheta e vem aprender esse método que vai ser ouro na sua vida cotidiana. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Parece mentira, mas não é. Hoje eu vou te explicar um método chave que eu faço dentro do programa Metamorfoses e que é sensacional para você que precisa desinflamar emoções, desinflamar o seu corpo, desinflamar a sua vida. Mas antes de falar do método propriamente dito, eu vou te contar uma história de como é que ele surgiu, porque é uma história meio louca, mas é bem interessante porque eu gosto dessas histórias, porque elas sempre estão presentes nas atividades que eu faço. Desde quando eu era professora, eu dei aula por 20 anos e eu sempre gostei muito de trabalhar com projetos. Os meus projetos, de repente, surgiam de umas coisas que pareciam nada a ver, mas eles apresentavam sempre fluxo que focam na transformação. E por que eu fazia isso? Porque a experiência na sala de aula me evidenciava que tudo aquilo que eu ensinava, conteúdo pelo conteúdo, ou seja, nunca é conteúdo pelo conteúdo, eu sei, mas aquilo que era muito mais conteudista, que você diz, isso aconteceu assim, blá blá blá, blá 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 blá, e que os alunos e as alunas não experimentavam, não colocavam a mão na massa, não tinham a experiência com essa teoria, eles não aprendiam. Então é por isso que eu sempre gostei muito dos projetos. E essa veia, né, essa pitada de pedagógica, didática, ela me acompanha hoje no Ayurveda, no Yoga e assim por diante. Então, quando eu vejo aqueles cursos intermináveis, né, muito teóricos de doshas, de yoga para mente, de pranayamas e etc., que tem muita teoria, nada de prática, eu já sei que aquilo é tipo mais um curso que vai ficar literalmente estocado lá na sua prateleira da Hotmart. Basicamente é isso. E é por isso que eu enfatizo e foco sempre no conhecimento ligado à prática. E é esse método que você vai aprender aqui hoje, tá? De onde ele surgiu? Eu estava dizendo para você de onde que ele tinha surgido. Então, eu vou contar essa história que é bem interessante. Eu sempre gostei muito de plantas, né? Então, uma das coisas que eu vivi estudando na vida, e depois com a Ayurveda estudei muito mais profundamente, é muito esse mecanismo, né, das plantas, dos alimentos, a ação não só anti-inflamatória, mas ação curativa mesmo, né? Os alimentos como cura, as plantas como medicamento e assim por diante. Bom, dentre as plantas, tem uma que eu gosto muito, que são as plantas que na biologia a gente chama de angiospermas. E dentro das angiospermas a gente tem, por exemplo, flores que geram os frutos. E que eu acho das coisas mais lindas e mais que a gente poderia chamar de milagrosas, assim. Imagina só, você olha uma flor e dessa flor surge um fruto. Eu tô falando de uma flor e de repente eu tô falando de um fruto, num processo assim, um fluxo de transformações vão acontecendo ali uma série de transformações que metamorfoseia a flor em fruto. Isso é um milagre, isso é uma beleza, isso é uma lindeza. E essa é uma potência, isso que eu gosto de pensar assim, mas é uma potência que não é rara,
É uma potência que a gente nem se dá conta, justamente porque ela acontece todos os dias. E um dia, quando eu pensava em processos de desinflamação, eu estava olhando para uma dessas flores. E eu estava olhando para uma dessas flores e pensei da minha romãzinha, lá no meu pé de romã em casa. E eu pensei assim, nossa, não é incrível que daqui vai nascer uma romã? Não é lindo isso? Não é muito potente? Isso não é uma transformação tão legal, tão intensa, que aquilo que era tá ali. A romã contém um pouco da flor, mas ela já não é mais aquela flor. Isso é transformação. E quando eu penso em anti-inflamação, ou melhor, quando eu penso em desinflamação, quando eu penso em transformação, em metamorfose para uma vida, de uma vida inflamada para uma vida desinflamada, eu penso nesse objetivo. Eu penso que a pessoa que vai passar por esse fluxo desinflamatório da vida tem que fazer tanto sentido para ela, tem que fazer tanto sentido, tem que ser tão prático, tão de vivência, de experiência, muito mais de conhecimento que venha por meio da experiência para que ela se transforme, do que de teoria, porque de teoria ninguém se transforma com teoria. E foi olhando para essa florzinha, se tornando ali uma romã, que então caiu minha ficha, que a gente tem que passar por uma metamorfose como essas flores passam, para desinflamar a vida. Ou seja, trocando em miúdos, a gente precisa ter transformações tão corriqueiras que a gente acabe nem percebendo que elas são grandes transformações, que elas são grandes metamorfoses. A gente tem que se dar tão por comum, com tanta prática, com tanta facilidade, que a gente não perceba que aquilo é um milagre, que seja parte da nossa vida. Mas é. Então, comecei eu a pensar, caracas, o que pode fazer isso acontecer dessa maneira? Então, eu comecei a pensar na minha história. Como é que eu consegui iniciar um processo de transformação verdadeiro? Como é que eu consegui sair da menina lá de trás, né, do episódio passado que eu contei para você, que fazia tocando o cabelo todo dia quando criança para alisar o cabelo, de uma pessoa que se sente bem, que ama os seus cachos, adora o seu cabelo, quanto mais armado ele tiver, melhor. Aliás, me incomoda quando ele tá muito murcho, sabe assim? Como é que eu me tornei essa pessoa? Para falar do cabelo, mas não só do cabelo, porque o cabelo aí nesse caso é uma representação de toda a transformação que veio junto com ele, que não é pouca coisa. Porque lembra que por trás dessas aparências que a gente tem um incômodo quando a gente olha no espelho em determinada época da nossa vida, tá cheia de emoção tóxica, tá cheia de uma aprendizagem que está enraizada na gente e que é tudo errada, que gera estresse, que gera inflamação na nossa vida. Se você não viu o episódio passado, vai lá, escuta e depois volta para cá, tá? Que a gente conversou sobre isso. Então, pensando nisso, foi que eu falei, já sei, tem que pensar em um método que seja um método que tenha a ação do polinizador para essa florzinha aí. Ai, Ivan, você tá maluca? Você tá falando que a gente tem que ser polinizada tipo uma flor? Tô dizendo sim, mas eu vou explicar isso melhor. Vamos lá. Quando a gente olha para uma flor que vai virar fruto, ela, no geral, então, ela tem a seguinte estrutura. Eu vou deixar até essa estrutura, eu vou colocar aqui nesse vídeo a estrutura para você parar o vídeo nesse momento, olhar a estrutura da flor e voltar para minha explicação, tá? Por quê? Você vai entender com a explicação. E se você tá no Spotify, vai lá no YouTube dar uma olhadinha aí na flor, hein? É importante. Ou vai no meu Instagram. Vou fazer um post pro Instagram. Vai no Instagram que é mais fácil. @vangravina. Ó, então vamos lá. Seguinte. A estrutura de uma flor que gera fruto, ela tem uma parte dela que é conhecida como uma parte, entre aspas, estéril. Eu não gosto muito dos nomes
que essa galera coloca, porque no geral essa nomenclatura ela é carregada de patriarcalismo aí junto dela. Mas tá, eu vou manter, não vou nem entrar nesse debate hoje, só quero registrar esse ponto, mas tudo bem. Essa parte estéreo da planta, então elas têm essas funções. A pétala vai atrair os polinizadores, ela é toda bonitona, aquela coisa toda, tem o cheirinho e etc. E esse verdinho por fora, antes da pétala aparecer, ele vai proteger essa flor para que ela se desenvolva e apareça lindamente para atrair os seus polinizadores, que podem ser insetos, podem ser pássaros, pode ser o vento, beleza? E tem a estrutura dessa florzinha, que é uma estrutura que reproduz, né? Ela é considerada como a parte reprodutora, vamos chamar assim, que é onde está o pólen, certo? E uma outra estruturinha que é um cabinho assim, e que tem uma bolinha na ponta, que é conhecida como óvulo da planta. O que precisa acontecer para que essa flor gere os seus frutos? Ela precisa que esse pólen chegue até esse óvulozinho, porque é a partir daí que começa a grande metamorfose dessa flor. É quando chega o pólen aí que ela começa o seu processo de metamorfose e vai desembocar em um fruto. A meu ver, a gente também precisa desse pólen. Foi assim comigo, pelo menos, e é por isso que eu insisto muito em compartilhar esse jeito de fazer, isso que a gente chama de método no programa Metamorfose. Porque quando foi que eu consegui mudar a chave realmente, né? Quando foi que eu consegui sair de uma posição, me transformar a ponto de largar um emprego e trocar por outro que me fazia mais sentido e não ter medo disso, a ponto de iniciar uma vida completamente nova, do zero, sem nenhum problema, sem nenhum estresse no sentido de preocupação, de medo, de insegurança, a fim da vontade, do desejo, do impulso, do sonho ser muito maior do que o medo, a insegurança, a ansiedade. Quando é que isso aconteceu comigo? E quando é que eu comecei a me perceber uma pessoa que eu olho no espelho, tô feliz comigo. Eu não tô feliz porque, nossa, mas você tá se achando o quê? Uma Gisele Bündchen? Não se trata disso. Se trata de você se olhar e se reconhecer, se valorizar e falar, puxa vida, como eu tô feliz comigo? Como eu tô bem comigo? Como eu gosto da minha companhia? É tão bom dizer isso. E é tão potente porque essa chave te faz seguir. Se você não tem essa chave, você não tem constância, porque você não tem sentido em estar fazendo aquilo. A gente não mantém, por exemplo, né? Eu tenho uma pessoa que está emagrecendo, por causa que o médico, o médico mandou, não sei o que lá, ela quis, beleza. Então, essa pessoa, qual foi a grande chave que eu trabalhei com ela? Não era pelo tratamento médico, não era por nada disso. Era o que ela queria? Você quer? Você tá bem assim ou você não tá bem assim? Como é que você tá se sentindo? Qual que é o seu sonho? Isso tá te impedindo a realizar o seu sonho? Ou não tá impedindo? Saca? É para além do corpo físico. Quando a gente fala dessa transformação, o corpo físico pode ser uma das pontes, mas ele não é a única. E é por isso que, a meu ver, o que eu chamo de metodologia polinizadora é fundamental e raramente a gente consegue fazer sozinha. Por que a gente não consegue fazer sozinha? Porque a polinização ela acontece de um fator externo e, a meu ver, isso também acontece com a gente. Olha só o que eu estou dizendo. Você contém tudo o que você precisa para se transformar, para metamorfosear e para mudar a sua vida e para desinflamar a sua vida. Mas é muito mais fácil quando você tem um empurrãozinho, um ventinho que tira o pólen daqui e coloca no óvulozinho da flor. O que pode ser esse ventinho, Van, que junta pólen e óvulo da flor? Esse ventinho pode ser muita coisa. Pode ser companhia, que te coloque para cima, que te incentive a fazer transformações saudáveis.
Pode ser o ambiente onde você está. Quando você reorganiza o seu ambiente, quando você desinflama o seu ambiente, você fica mais disposta, você fica mais concentrada, você tem mais ações. Pode ser uma relação que não tenha um monte de violência, que não tenha um monte de insulto um com o outro, que não seja uma relação sufocante, mas que seja uma construção conjunta, que seja um compartilhar, que seja se divertir, que seja trocar ideias, que seja uma relação que busque palavras cada vez menos agressivas e muito mais diálogo, que não busca culpa no outro ou na outra, mas que busca, vamos olhar para a solução e como é que a gente sai disso aqui junto, porque no fim não importa a culpa, importa como é que se resolve, saca? Então pode ser muita coisa. A questão é que você vai organizar, então, atente aí que você já vai começar para o método. Você vai organizar, você vai fazer uma lista, aliás, de tudo aquilo que nutre você por inteira. Ou seja, eu não estou falando só de desinflamação por meio de alimentação. Eu estou falando de alimentação, eu estou falando de autoconhecimento, eu estou falando de nutrição dos seus sentidos, eu estou falando de nutrir a sua alma. O que é nutrir a sua alma? É fazer esse processo de ficar um pouquinho introspectivo em algum momento do dia, de sentir você, de sentir o seu corpo, de aprender a escutar o seu corpo e os seus sentimentos, nutrir suas emoções de coisas boas. Eu estou falando desse tipo de nutrição. E como você vai desenvolver isso na metodologia do Metamorfoses? Basicamente assim, ó, você vai elencar tudo o que te nutre para desinflamar. Então você vai desinflamar mente, você vai desinflamar corpo, você vai desinflamar emoções, você vai desinflamar sua vida. Você vai ter um trabalho aí de elencar mesmo. Você vai gastar tempo fazendo essa escolha pontual de tudo que você enxerga neste momento, que você precisa para se nutrir, né? Então, assim, quem está no programa Metamorfose já tem isso tudo montado. Mas se você não tá, faça a sua lista, mas faça com muito tempo e muito cuidado. Não faça tudo de uma vez, vai fazendo ao longo da semana, tá? Feito isso, você vai começar a tomar conhecimento de cada um desses âmbitos. Então, por exemplo, a semana passada eu falei sobre reconexão mente e corpo e da importância dessa reconexão positiva, tanto da mente quanto do corpo, para você avançar numa vida desinflamatória, né? É começando por aí que você consegue mudar a chave e avançar na sua desinflamação. Bom, tá aqui a minha sugestão por onde você começar. Comece por aí. Procure diferentes formas de você reconectar mente e corpo. Procure diferentes formas, diferentes maneiras de aumentar o seu fluxo de autoconhecimento, mas focada numa mudança de padrão de comportamento e de pensamento. A partir daí, você vai escolher uma delas e vai seguir. Isso é muito importante. E se você não muda essa chave, você não muda nada na sua vida. Porque essa reconexão mente-corpo, partindo de algo muito bem estruturado, é o que te vai dar ferramenta para seguir, para ter constância, para ter um propósito de onde você quer chegar. Isso faz toda a diferença, percebe? Então, por exemplo, quem eu atendo no Metamorfose, a gente sempre começa por aí. Tá tudo destrinchado, tá tudo preparado para essa pessoa. Claro que você vai ter um trabalho a mais, né? E que não é simples, eu sei disso. Você vai ter que experimentar, selecionar, não sei o que lá. Quem tá lá dentro do programa, eu já fiz isso tudo para a pessoa, ela não precisa fazer nada. Mas assim, mas você consegue também fazer. Vai levar tempo? Vai levar tempo. Você vai demorar mais para chegar na sua desinflamação, vai demorar mais para descobrir o método que seja eficaz, assim por diante? Vai, mas não tem problema. É melhor do que não agir, percebe? Começa agindo. Segunda coisa, depois que você selecionar isso, você vai selecionar o seu ponto que você quer começar a mudar, ou os pontos onde você quer começar a mudar. E você vai focar nestes pontos.
Você vai selecionar todo o conhecimento relacionado a estes pontos. Por que você vai fazer essa relação, essa ligação? Porque aí você vai pensar em uma prática cotidiana. Você vai pensar em como você vai acordar, no que você vai fazer na hora que acordar, em um momento de 10, 20 minutos ao dia, onde você vai ritualizar esse momento para você alcançar esse objetivo. Se você está fazendo sozinho, então é sim uma parte que você vai ter que dedicar tempo, mas você vai estar aprendendo muita coisa. Então você seleciona tudo, lê tudo e faz o seu ritual a partir daquilo que você selecionou, saca? Então, vou te dar um exemplo. Não adianta eu ler um livro de técnicas de respiração do yoga e não utilizar nenhuma técnica no meu cotidiano. Também não adianta eu ler um livro de técnicas de respiração do yoga, utilizar uma técnica a cada dia sem saber qual é o meu objetivo. Então, o conhecimento, ele só vai fazer sentido para você quando ele estiver na sua prática, cumprindo um determinado objetivo nesse momento da sua vida. Então, para cada âmbito, você vai instituir uma prática que chegue nesse seu primeiro objetivo, que é desinflamar, sei lá, corpo físico, ou que é conectar mente e corpo de forma saudável e de forma positiva, por exemplo. E aí você vai então organizar conhecimento, relacionar esse conhecimento com o seu objetivo, e aí daí pensar uma prática, e essa prática vai sendo instituída a partir desse seu objetivo. O que eu exatamente o que eu falei no episódio passado, que você comece pelo autoconhecimento, que você comece despertando esse fluxo de autoconhecimento que te permite enxergar quais são realmente os seus desequilíbrios. Porque se você não souber quais são os seus desequilíbrios, não vai adiantar nada você fazer todo esse processo, porque você não vai chegar a lugar nenhum, você vai estar só acumulando conhecimento teórico. Então, você tem que saber primeiro e antes de tudo onde você está. Esse passo a passo vai ser fundamental. Se você não sabe onde você está, você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é bom, tá? Então vamos retomar os passos. Primeiro passo, onde é que você está? Beleza? Descobrir onde é que tô. Vai descobrir os seus principais objetivos. Descobrir os seus principais objetivos. Vai atrás de bibliografia, de informação. Não vai pegar informação Google que é rasa e que não serve para nada, hein? Vai atrás de livro de verdade. Vai atrás de artigo científico. Vai atrás de coisas que você consiga montar um arsenal teórico que vai importar para a sua prática. Aí vai recortar desse arsenal todo algumas práticas que estejam ligadas com esse conhecimento que você adquiriu. Essas práticas são espaços fundamentais e você vai colocá-las todos os dias. O nome, prática, todos os dias na sua rotina. E você vai montar então essa sua rotina de alimentação, de práticas que te levem a esse fluxo profundo de autoconhecimento. E aí você vai reconectar mente e corpo e vai ser um primeiro passo e fundamental para você desinflamar a vida. Beleza? Faz, experimenta. Não quero fazer sozinha, quero fazer com você que já está tudo lido, já está tudo feito, já está tudo organizado. Aí você se inscreve aqui no questionário aplicativo, que o link está aqui embaixo, para esperar as inscrições do Metamorfose abrir. Combinado? Te ensinei, utiliza, valoriza, certo? E bora juntas caminhando aqui nesse nosso março tão maravilhoso. Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta, 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!